Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, a gente vai estar aprendendo outro jeito de fazer repetição em Python, mas dessa vez usando o for. Bom, na aula passada a gente viu a repetição com while. Agora a gente vai estar vendo a repetição com for. A escolha entre usar o while ou o for é meio que uma questão pessoal, porque tudo que você consegue fazer com um, você consegue também fazer com o outro. E aí você já pode estar se perguntando, tá, mas se tudo que eu consigo fazer com um eu faço com o outro, por que eu não aprendo um só? Bom, eu te dou dois motivos para você não aprender um só. Primeiro, quando você for ver código dos outros, você vai encontrar os dois, e às vezes os dois no mesmo código. E segundo, às vezes é muito mais conveniente você usar um tipo de repetição do que o outro. Então você vai optar pelo que é mais conveniente, o que é mais fácil para você. Então esses são os dois motivos para você estar aprendendo for mesmo depois de ter aprendido o while, certo? A sintaxe do for, o jeitão de escrever ele em Python é o seguinte. Você vai colocar for, espaço, o nome de uma variável, espaço in, espaço iterável, dois pontos, e embaixo disso você coloca as operações que você quiser que sejam executadas nessa repetição. É bastante coisa, é um pouquinho mais difícil do que o while, mas eu garanto que vai valer a pena, porque o for em Python ele é muito útil. Na verdade, em qualquer linguagem que eu já encontrei, o for é bastante útil. Bom, vamos começar pelo seguinte. O que é um iterável? Que é a primeira palavra nova aqui que aparece. Iterável ele é qualquer objeto que tem uma ordem para você acessar os seus elementos. Então, que objeto que a gente já viu nesse curso que tem uma ordem para acessar os elementos? A string. Por quê? Porque você tinha uma string lá e o primeiro elemento, que estava no índice 0, ele era um caractere. Aí o segundo estava no índice 1, era o caractere seguinte dessa string, dessa palavra ou desse texto, enfim. E assim por diante. Portanto, string é um iterável. Além do iterável, a gente tem que se preocupar também com a variável que está ali do lado do for. Essa variável ela vai assumir os valores que estão nesse iterável. Lembra, esse iterável é um conjunto de coisas e você vai acessando essas coisas numa certa ordem. Um exemplo que eu dei foi a string em que você vai acessando os caracteres, um por um. Essa variável ela vai estar assumindo o valor desses caracteres um a um. Então, em cada repetição do for, ela vai assumir um dos valores, ela vai assumir um dos caracteres na ordem da string, do começo para o final. Vamos ver um exemplo que vai ficar bem mais fácil. Então aqui a gente tem uma string s, que recebe ABCD, e a gente faz um for, tendo como variável i e iterável s. Certo? Esse for, dentro dele, o que vai acontecer? Ele vai estar imprimindo que o iterador está no elemento e aí o valor desse iterador, que é a nossa variável, é outro jeito de falar a nossa variável. Então, por exemplo, quando você executar esse código todinho aqui, a gente vai estar vendo o seguinte. O iterador está no elemento A. Depois, o iterador está no elemento B. Depois, o iterador está no elemento C. E, por fim, o iterador está no elemento D. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa variável aqui, o i que a gente criou, ela vai estar assumindo cada um dos valores que está em S, cada elemento que está em S. E quais são os elementos em S? S é uma string, então os elementos dela são caracteres. Então, em cada execução do for, esse i vai estar assumindo o valor do caractere atual. Então, ele começa no primeiro caractere, que é o A, por isso que ele imprime primeiramente aqui o A, depois ele vai para o B, depois ele vai para o C, depois ele vai para o D. Repara, eu não estou escrevendo aqui A, B, C, D. É o I, é o valor do I que eu estou imprimindo. Então, ele mostra que ele faz exatamente o que eu expliquei. Ele vai no iterável assumindo os valores dos seus elementos. Certo? Agora, repara, eu falei do iterável e não foi à toa. O for ele funciona usando iteráveis. Então, se você tentar fazer o for sem o iterável, isso vai dar erro. Por exemplo aqui. Por exemplo aqui. Aqui a gente tem for j em 10 e print j. Então, ele vai imprimir o j em cada execução. Só que está dando erro. Por que está dando erro? Está falando que o objeto int não é iterável. Aqui, não é iterável. Ué, como assim o objeto int não é iterável? É que esse int ele é esse 10 aqui. Esse 10 é um inteiro, é esse int que ele está falando aqui. Por que 10 não é iterável? Iterável, né? Não é interável. Por que 10 não é iterável? Não é iterável porque ele não é um conjunto de valores que segue uma ordem. Então, não faz sentido você estar usando for.
A gente ainda não viu listas, mas eu acho que está na hora de dar uma olhada nelas, pelo menos uma introdução a elas. Porque em Python elas são muito úteis. No nosso curso de Python aqui, o basicão, eu não vou estar ensinando listas com profundidade. Eu vou estar fazendo isso no nosso curso de estruturas de dados. Aí sim eu vou pegar as aulas de listas e esmiuçar cada detalhe que eu puder. Mas por aqui a gente só precisa de ter uma noção do que são listas, porque é útil para a gente estar entendendo o for também. Ao invés de ficar iterando só em strings, a gente vai ver que em listas a coisa fica bem mais legal. Vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui de lista com int. O mais fácil, né? 1, 2, 3, 4. Bom, para ser uma lista, você tem que colocar aqui colchetes e separar os elementos por vírgulas. Sendo que o último não tem vírgula porque ele não está separando. Em outras palavras, você só coloca vírgula no meio de dois elementos. Então é bem simples e você vê aqui que ele reconhece como uma lista. O que seria uma lista? Uma lista pode ser uma lista de compras, uma lista de coisas para fazer, pode ser uma lista de qualquer coisa. Então Python trabalha realmente desse jeito. Você não precisa nem mesmo ter o mesmo tipo de lista, a gente vai estar vendo aqui depois. Então lista é só um conjunto de coisas que segue uma ordem. Outro exemplo de lista aqui, que não precisa ter o mesmo tipo. Então você tem aqui 1.2, que é um float, 2, que é um int, 4.3, um float, 0, que é um int. E ele reconhece normalmente, sem dar erro. Então não precisa ser uma lista do mesmo tipo. Por exemplo, na string você tinha lá só caracteres. Cada elemento necessariamente era um caractere. Aqui nas listas, não. O elemento ele pode ser um caractere, pode ser um float, enfim, pode ser qualquer coisa. Aqui, ó, outro exemplo, misturando vários tipos de dados, a gente tem a lista L, que começa recebendo no primeiro elemento aqui um float, depois um int, depois uma string, depois um int, agora negativo, que ainda é um int. E ele reconhece normalmente. Então, só para você ver que o negócio é bem genérico, assim, é bem permissivo, digamos assim. E eu tinha dito também que era uma boa hora para a gente estar introduzindo listas. Isso se deve ao fato delas serem iteráveis. O que precisa para ser iterável? Você precisa ter um conjunto de coisas, um objeto que contenha um conjunto de coisas, e você tem que conseguir percorrer essas coisas numa certa ordem. E a gente consegue fazer isso em listas. Por exemplo, a gente tem aqui a lista L recebendo 1, 2, 3, 4, voltando para aquele caso mais simples. E a gente faz for i em L, para i em L, que é como você traduz isso. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o iterador está no elemento e o valor de i. Mesma coisa que a gente fez lá com a string, só que agora aqui com a lista. E o que ele está imprimindo? Ele está imprimindo 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o i está indo em cada um dos elementos, assumindo o valor. Na hora que ele assume o valor, eu peço para imprimir. Aí depois ele muda o valor quando volta a fazer aqui o teste para ver se o i ainda está em L. E ele vai fazendo isso até terminar toda a lista. Bem tranquilo, né? E a gente já tinha visto que não precisa ter um tipo só na lista. A gente pode ter vários tipos. Em outras linguagens, como o C, por exemplo, é necessário que... lá não tem lista em C, você tem vetores. Mas para o vetor, que é semelhante à lista aqui, é necessário que tenha o mesmo tipo. Em Python você já não tem essa obrigação, então é uma coisa muito mais flexível. E a gente pode estar também, quando você tem uma lista de vários tipos, a gente pode estar iterando do mesmo jeito. Então você faz for i em L, e aqui ó, o iterador está no elemento. E aí, quais são os elementos? Ele começa 1.2, 4, string, por quê? Porque era a própria string, era o valor aqui, o terceiro, e menos 3. Legal, né? Lá na aula de repetição com while, eu ensinei que dá para usar o break, o continue e o else no contexto do while. E aqui a gente vai ver que dá para fazer o mesmo, agora usando o for. Vamos começar aqui com o break. Então aqui nesse exemplo a gente tem um L, 1, 2, 3, 4, o clássico, e a gente faz um for de i em L. Se o i valer 3, a gente vai dar um break. E aqui embaixo a gente tem um print que vai imprimir de novo. O iterador está no elemento e agora o valor de i, que é o nosso iterável, é o nosso iterador. E aí, beleza. O que acontece? Você executando todo esse código, ele vai imprimir que o iterador está no elemento 1 e depois que o iterador está no elemento 2.
Só isso. Mas ué, ele não tinha o 3 e o 4 aqui? Por que ele não imprimiu o 3 e o 4? Bom, ele não imprimiu o 3 e o 4 porque quando o i valia 3, ele entrou nesse if e aí executou o break. Uma vez executado o break, o que o break faz? Ele vai ignorar todos os caras abaixo que estiverem dentro da repetição e vai sair da repetição. Portanto, ele ignorou aqui quando o i valia 3, que era para imprimir que o i valia 3, e depois saiu do for. Então, se ele ignorou quando ele ia imprimir 3, depois saiu do for, aí não imprimiu 4. Então, por isso que deu esse resultado. Um outro exemplo agora usando contínuo. De novo, L1, 2, 3, 4, for i em L. Agora, se o i valer 3, a gente dá um continue. É o mesmo código acima, só que ao invés do break, a gente tem um continue. Então, o que acontece? Você está imprimindo aqui, executando todo esse código, imprime o 1, o 2 e o 4. Ele não imprimiu o 3 por quê? Porque quando o i vale 3, ele entra aqui nesse if, entrando no if, ele executa o continue, e o que o continue faz? Ele ignora todo mundo que está abaixo na repetição, ou seja, ele ignora imprimir o i quando o i vale 3, então não imprime, é o que a gente viu aqui, e volta para o for. Por isso que depois ele vai imprimir 4. Essa é a diferença do break para o continue. Os dois ignoram todo mundo que está abaixo, mas o continue volta, continue continua. Por fim, agora um exemplo com o else. De novo, L1, 2, 3, 4, não podia ser mais fácil. E a gente faz um for i em L, imprimindo que o iterador está no elemento e o valor de i. E depois a gente tem um else que imprime que saiu do for. Executando todo esse código aqui, a gente tem que o iterador está no elemento 1, depois no 2, no 3, no 4, e depois ele imprime que saiu do for. Ou seja, o else vai ser executado quando essa condição aqui no for falsa. Essa condição ela só é falsa depois que todos os elementos já tiverem sido varridos. Então, depois que não tiver mais elemento novo para o i, e novo eu não estou falando de valor, eu estou falando da ordem dele lá no seu iterável. Quando não tiver elemento novo, o que acontece? Ele sai do for. E aí, saindo do for, ele executa o else. Saindo do for, desse jeito, ele executa o else. Tipo, se você tivesse um break aqui, ele não executaria o else. É para isso que o else serve, na verdade, para saber se saiu do for naturalmente, digamos assim, ou se saiu usando um break. Agora vamos ver uns exemplos um pouquinho mais úteis, digamos assim, porque aqueles lá, eles eram úteis no sentido de você entender o for. Agora esses aqui vai ser mais para você pegar um macete assim de como usar ele no seu dia a dia. Claro que eu não vou estar falando tudo porque nem dá e eu nem sei tudo, mas pelo menos eu espero que dê uma ideia de como você pode usar o for. Aqui nesse exemplo, o que a gente tem? Ó? A gente vai ter uma string, que é tudo isso aqui. Eu poderia ter colocado isso num S, mas eu não quis, eu quis colocar direto. Então, essa string é todo o nosso alfabeto. E a gente faz um for de letra, que é o nome da nossa variável, sugestivo, né? In, ou seja, em ou na, nossa string, que é o nosso alfabeto. O que ele faz? Ele vai imprimir a letra. Esse end aqui é só para falar que depois de imprimir a letra ele vai colocar é uma, só para ficar bonitinho. E aqui a gente tem um if. Se a letra for a, i, o, u, ou seja, se for uma vogal, eu quero imprimir vogal. Se não for vogal, é consoante, então imprime consoante. E aqui a gente pode ver que ele imprime, ó, A é vogal, E é vogal, E é vogal, né? Não se fala E, se fala E. I é vogal, O é vogal, e lá embaixo o U é vogal. Então, sabendo quais são vogais, o resto tem que ser consoante, então tá certo. É um jeito de você, por exemplo, saber quais são as vogais e, portanto, quais são as consoantes do alfabeto. Ou, não precisa ser do alfabeto, né? De qualquer string que você der, que só tenha letras, obviamente, que no número não vai ser nem vogal nem consoante. Agora, se ao invés disso você quiser dividir uma sequência inteira entre pares e ímpares, a gente pode estar fazendo o seguinte. Um n, valendo 1, 2, 3, 4. Eu poderia ter colocado só a lista aqui direto, não quis. E a gente faz for i em n. A gente vai imprimir o i, que é o valor, aqui vão ser os valores 1, 2, 3, 4. O end, que é o que vai vir depois do i. Então vai falar,
sei lá, por exemplo, no primeiro caso, é, aí é o quê? Aqui a gente faz if e mod 2 igual a 0, ou seja, se for par, mod 2 é o resto da divisão. O resto da divisão por 2 vai ser 0, só se o número for par. Então ele vai imprimir que o número é par. Se não for par, a gente tem um else aqui para dizer que ele é ímpar. E executando esse código a gente vê, ó, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Agora, a gente pode estar deixando esse código acima um pouquinho menor. Então vamos ver aqui como é que a gente deixa menor. A gente tem um for e in, de novo, aquela lista, ao invés de eu usar uma variável n lá que eu não estava usando mais para nada, que era a nossa lista, eu já faço ela aqui. E a gente imprime e faz só um if. O que esse if faz? Esse if, ele está vendo se o módulo de 2 é o quê? Porque não tem nenhuma comparação, né? Então, quando a gente fizer módulo, o módulo de 2 aqui no caso, ele vai retornar o quê? 1 ou 0, porque ele é par ou ímpar. Ou ímpar ou par, né? Invertendo a ordem do que eu falei. Então, esse retorno, o Python entende que tudo que é diferente de 0 é verdadeiro, e tudo que é 0, portanto, é falso. Então, aqui o que ele está falando? Se mod 2 igual a 1, ou melhor, se mod 2 diferente de 0, imprime in. E aqui embaixo imprime par. Por que isso? Porque tanto na palavra ímpar quanto na palavra par, você tem o par. Então, o par aqui vai ser impresso de qualquer jeito. Esse in só vai ser impresso se for ímpar. E quando que é ímpar? A gente viu aqui em cima que é ímpar quando o i mod 2 é diferente de 0. Aqui é o par e aqui é quando ele é diferente de 0. E aqui é justamente o que ele faz. Por quê? Porque esse teste ele vai retornar um valor. Esse valor, no caso, vai ser 1, se ele for ímpar. E 1 para o Python é verdadeiro. Então, você está falando assim, if verdadeiro, se if verdadeiro vai entrar no if. Então, ele vai imprimir o in. E a gente tem de novo o mesmo resultado. Aí, repara que poderia ser aqui no if i mod 2 diferente de 0. Mas usando esse recurso de que tudo para o Python que é diferente de 0 é verdadeiro, a gente não precisa estar escrevendo o diferente de 0. Então, fica um pouquinho mais curto. É só um jeito frescurento de escrever. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.